Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio 6 do Formação em Pauta com o CEPAM, que tem o título de A APMC se transformou em Conselho Escolar. E agora? Eu sou a professora Diana Franco, atuo como gerente da Gerência de Fortalecimento da Gestão Escolar, gerência ligada ao Departamento de Gestão Escolar e à Secretaria Executiva Adjunta Pedagógica da nossa Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar. Hoje, então, estão aqui comigo no estúdio a gestora, uma gestora que vem aí compartilhar a experiência de como foi essa temática, de como foi esse processo na sua escola. Muito bem-vinda, então, a professora Ana Carolina Pinheiro. Ela está como gestora da Escola Estadual Carvalho Leal, que faz parte da Coordenadoria Distrital de Educação 1 do município de Manaus. Está conosco aqui também nesse episódio a professora Sueli Dias. Professora Sueli Dias atua como técnica na GEFORGE, que é a nossa gerência de fortalecimento da gestão escolar, atuando fortemente, então, com esse processo aí das unidades executoras, sejam elas a PMC ou Conselho Escolar, e mais fortemente orientando, acompanhando, monitorando todo esse processo aí de transformação, então, da nossa Associação de Pais e Mestres e Comunitários em Conselho Escolar como caráter de uma unidade executora. A GEFORGE, ela tem como escopo principal o fortalecimento da gestão escolar democrática por meio de diretrizes, estratégias que visem, fortalecer uma gestão participativa, uma gestão democrática, para que a gente consiga, então, estar atuando de uma forma assertiva, sempre visando a nossa finalidade principal na Secretaria de Educação, que é o processo de aprendizagem dos nossos queridos estudantes. Tá? Então, a gente vai estar hoje falando sobre esse tema, desmistificando algumas coisas que, às vezes, o nosso diretor lá na ponta tem essa dúvida, e a gente está aqui hoje para esclarecer um pouco mais sobre essa temática. Tá bom? Convido agora a professora Sueli para falar um pouquinho da parte técnica, para falar de como é que ocorre na prática esse processo de transformação da PMC para conselho. Não é uma receita de bolo pronta, gente. Cada escola, cada município tem a sua realidade, mas a gente orienta e exara aí documentos que vão dar suporte para você, diretor escolar, e sua equipe gestora e todos os segmentos que atuam nessa escola, para que ele passe por esse processo, cumpra todas essas etapas, para no final a gente ter aí a finalidade de constituir esse órgão colegiado que vai apoiar a gestão escolar nas suas tomadas de decisão, no seu gerenciamento dos seus recursos e nas ações que são desenvolvidas aí na sua escola, tá bom? Então convido a professora e tenham todos aí um bom aproveitamento desse nosso tema, nesse nosso episódio 6. Muito obrigada, professora Diana, nossa gerente da Gerência de Fortalecimento da Gestão Escolar, GEFORGE. Estaremos repassando informações em geral para que vocês possam compreender os nossos conselhos escolares, a sua importância, a sua objetividade, a sua missão, enquanto que a nossa temática hoje, a PNC se transformou em conselho escolar. E agora? Primeiramente, nós precisamos ter em mente a garantia desse espaço nas nossas unidades de ensino para que todos os segmentos possam ter na comunidade escolar expressar suas ideias, necessidades em busca de soluções
possibilitar, no caso, uma permanência de opiniões, de que as pessoas possam contribuir dentro das soluções dos problemas das nossas escolas. Então, neste momento, o Conselho Escolar, ele se baseia em vários segmentos da comunidade, dentro das questões dos pais, dos alunos, responsáveis, professores, pedagogos, gestão e aquelas escolas que também têm o administrador escolar, dando apoio e controle dessa sociedade e permitindo uma maior transparência das decisões, fortalecendo a gestão democrática na escola e compartilhando com certeza essas responsabilidades e participar uma gestão administrativa, pedagógica e financeira. Nós temos que ter em mente, muito importante neste momento, que nós temos que conhecer o nosso respaldo legal em referência aos conselhos escolares. Temos que ter de cabeceira a legislação que respalda essa transformação das APMCs em conselho escolar e essa formação dos conselheiros também dentro do ambiente escolar. Nossa legislação básica, não podemos deixar de lembrar, referente primeiramente à Constituição Federal da Legislação. A Constituição Federal, no artigo 205, diz que a educação é um direito de todos, uma contribuição entre Estado e família e que juntos, colaboradores, estarão para que formar uma qualidade e que realmente nossos alunos se formem de forma plena, de forma cidadã e de forma para o trabalho. Nós sabemos que a Constituição Federal é a nossa Carta Magna e de tudo se embasamos por ela. Dentro da legislação, nós também temos a Lei de Diretrizes e Bases, LDB, a Lei 9.394 de 1996, e que fala que os sistemas de ensino, eles colaborarão para que se formem uma gestão democrática dentro das nossas escolas. E os sistemas de ensino administrarão de que forma serão essa gestão democrática. E essa gestão democrática será baseada pelos conselhos escolares, pelos conselhos municipais e que a comunidade vai participar efetivamente desta forma de democracia, de gestão democrática e que todos participem. A partir do Plano Nacional de Educação, que nós temos a Meta 19, que assegura também que todos podem participar dessas decisões e que, para efetivar essa gestão democrática da educação, estimulará a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares. Nós temos que ter em mente também o Plano Estadual de Educação do Estado do Amazonas, na Meta 19, estratégia que nós temos também na 19.5 e que todos os sistemas de ensino deverão, no prazo de 2 anos, condições para a efetivação dos conselhos escolares nas nossas escolas. Possibilitar condições, dar condições. E é isso que hoje a nossa Secretaria de Educação e Desporto Escolar tem feito, possibilitando a efetivação dos conselhos escolares. Além desse, temos também o Regimento Geral, composto pelas escolas públicas estaduais. O nosso Regimento Geral, temos aquele que fala dos artigos 104 a 107 dos conselhos escolares. E nós temos que ter em mente que esse regimento também é a cartilha básica das escolas. O Regimento Geral nos dá a orientação de como proceder nos conselhos escolares. E nós precisamos lembrar que a Resolução 140 de 2021 e passou a ser também revogada em 2022 pela 180, que é a 241/2020, revogada pela 180 de 2022. Então, nós temos que ter o conhecimento dessas resoluções, compreender essa cartilha do regimento, termos em mãos para que qualquer possibilidade de erro nós possamos consultar e não termos como fugir dela e toda a nossa parte de legislação e legalidade. A partir dessa hierarquia que eu passei para vocês, a Constituição Federal, a LDB, o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação, o regimento, nós temos então
o decreto número 44.427 de 2021. Esse decreto, ele estabelece e dispõe sobre a regulamentação da implementação dos conselhos escolares e dá outras providências para as unidades escolares implementar os conselhos escolares nas nossas escolas. Então, esse decreto é o que regulamenta todas as decisões dos conselhos escolares. E a partir desse decreto, nós colocamos em pauta também um modelo de estatuto que foi para as escolas. Temos no site do Saber Mais, para que vocês possam consultar a qualquer momento e que vocês possam ter parâmetros de conhecimento, para que vocês possam seguir todo o processo de constituição do Conselho Escolar, ou de transformação do Conselho Escolar, ou de renovação do Conselho Escolar. Vocês sabem que a constituição do Conselho Escolar é para aquelas escolas que nunca tiveram a PMC, que a partir do momento que passou de 50 alunos em sua matrícula, poderão constituir primeiramente e logo um Conselho Escolar. A renovação é quando a escola já tem um Conselho Escolar, já passou os 4 anos e aí ela pode renovar o seu Conselho Escolar. E a transformação é o que acontece hoje, não é mesmo? De APMC para a transformação em Conselho Escolar. O que nós estamos vendo hoje são os conselheiros tendo suas funções já acontecendo nas escolas e na nossa tela nós temos aí as funções do Conselho Escolar para que eu possa mostrar para vocês a primeira função, que é a deliberativa, em decidir entre os conselheiros, deliberar, aprovar, reelaborar sobre as ações pedagógicas, administrativas, financeiras, em todos os momentos, em todas as problemáticas, em todas as necessidades da escola, todos se reunirão para decidir, deliberar, aprovar o plano, reelaborar esse plano sobre todas essas ações. Lembre-se que não só são as ações administrativas que geram a escola, como fundamentalmente, essencialmente, a pedagógica. Então, todos precisam se envolver para decidir essas ações. E, claro, as funções dos conselheiros do Conselho Escolar, que é a consultiva. A consultiva é aquela que nós damos opiniões, definimos juntamente em emitir um parecer e discutir sobre tudo aquilo que nós necessitamos. Enquanto pedagogos, professores, nós sabemos que essas necessidades existem e que todos têm o direito a opinar e emitir um parecer e discutir sobre aquilo que é importante para a nossa escola. E também os conselheiros têm a função, dentro do Conselho Escolar, de fiscalizar, né? Importantíssimo essa função, que dentro do Conselho Escolar existe o Conselho Fiscal Deliberativo, que ele fiscaliza, acompanha, supervisiona e aprova as prestações de contas. O Conselho Fiscal, dentro do Conselho Escolar, é aquele que já vem definido dentro de uma eleição democraticamente na escola. E lógico que a função fiscalizadora, ela auto se determina como aquela que fiscaliza, obviamente, não é mesmo? A executora, qual é a função executora? É aquela em que os integrantes, os conselheiros, eles recebem, planejam, executam e realizam as prestações de contas. Fundamentalmente, que são os recursos recebidos ou auferidos da escola e que precisam ser executados da melhor forma possível, seguindo a legislação básica do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Programa Dinheiro Direto na Escola. Quando nós falamos em recursos federais, é muito importante que nós saibamos que nada é possível haver um desvio, nada é possível haver uma negligência e que nós sabemos que se nós não seguirmos todas as resoluções do FNDE, nós teremos com certeza problemas de inadimplência lá na frente. E o que mudou? Nós vamos ver agora o que mudou. Democratizar as relações no âmbito da escola, numa gestão democrática, é importantíssimo. No caso, visar a qualidade de ensino por meio de uma educação transformadora, que prepare o indivíduo para o exercício da plena cidadania, faz parte de uma gestão democrática. Anteriormente, existia a gestão democrática? Sim, com certeza. Mas hoje, nós temos, a partir da gestão e da equipe gestora, uma forma de
unia todas as classes e os segmentos dentro da escola. Professores, mestres, alunos, responsáveis, numa gestão democrática em que envolva a plena cidadania, em que eu possa opinar, que eu possa decidir juntamente com a gestão da escola. E também administrar de forma transparente esses recursos. Administrar de forma transparente as ações políticos-pedagógicas, financeiras e administrativas, bem como o recebimento e a boa aplicação dos recursos próprios e vinculados que forem disponibilizados. É uma administração de forma transparente, sempre envolvendo a todos, sem estar lá trabalhando de forma individual, sempre em coletivo, sempre em união. Também nós devemos pensar que mudou a forma de acompanhar. Todos acompanham, todos avaliam essas ações, acompanhando, avaliando o desempenho da escola, face às diretrizes, prioridades e metas estabelecidas no plano anual do Conselho Escolar, redirecionando as ações quando necessárias. Então, neste caso, vocês observem que essas mudanças foram prioritárias e foram necessárias para que nós possamos dar continuidade às nossas ações de gestão democrática enquanto Conselho Escolar. Aqui nós vamos mostrar para vocês o passo a passo para a transformação, constituição ou renovação do Conselho Escolar. O processo de transformação, constituição ou renovação do Conselho Escolar deve seguir rigorosamente as diretrizes dos documentos elaborados pela SEDUC Amazonas, ressaltando-se que a implementação do Conselho Escolar é de caráter obrigatório para todas as escolas da rede que atendam os devidos critérios e requisitos legais da nossa Secretaria de Educação. Sendo assim, eu vou passar para vocês agora os procedimentos que deverão ser seguidos obrigatoriamente para a nossa transformação da nossa APMC em Conselho Escolar. Num primeiro momento, nós precisamos mobilizar a comunidade escolar e local. Essa mobilização, a equipe gestora, tanto o gestor quanto o pedagogo, ou aquelas escolas que também têm o administrador escolar, deverá convocar todos os segmentos da comunidade escolar e local para discutir e organizar o processo de transformação ou constituição ou renovação do Conselho Escolar. Vejam bem que essa mobilização é de extrema importância para que todos entendam a necessidade de formar os conselhos escolares e a necessidade de entender os objetivos do Conselho Escolar. Todos os envolvidos, todos se sentindo parte desse processo. E no nosso próximo item que nós verificamos é o que fazer no nosso próximo passo. Ok, já mobilizamos, já reunimos, já determinamos qual a importância, os objetivos, a missão. Então, vamos agora publicar o nosso edital e convocar a nossa primeira assembleia, que é a Assembleia Geral da Escolha da Comissão Eleitoral. Sim, precisamos escolher uma comissão eleitoral que vai organizar todo esse processo de transformação da APMC de Conselho Escolar. O gestor ele lança o edital de convocação com ampla divulgação para a realização da primeira assembleia e no dia deverá ser constituída essa comissão eleitoral. Vão definir nessa assembleia a comissão eleitoral, que é o primeiro momento, ok? Aí vão se formar o primeiro momento também de conduzir todo esse trabalho e vão lançar um novo edital, que para a segunda assembleia, que vai acontecer neste momento de edital, que nós vamos divulgar em ampla transparência a todos, para que haja uma segunda assembleia. E essa segunda assembleia que nós precisamos ter em mente, que vai ser discutido o estatuto, que é aquele modelo disponibilizado na plataforma Saber Mais. Aquele estatuto é um modelo, não é engessado. No entanto, precisa seguir as normas regulamentares do Conselho Escolar dentro do decreto que já se estabelece efetivamente, prioritariamente e previamente, ok? Fizemos então um novo edital, vamos lá fazer a leitura desse estatuto, vamos discutir, vamos aprovar esse estatuto e a partir desse momento, nessa segunda assembleia, na aprovação do estatuto, já vamos fazer a eleição dos conselheiros, que estão lá todos os segmentos que respondem pela comunidade escolar e local. Quem são eles?
os pais, os responsáveis, os professores, os alunos, os técnicos, pedagogo, gestor, com certeza, que é o presidente nato do Conselho Escolar. Então, nessa segunda assembleia, automaticamente, aprovação do estatuto, leitura, discussão, aprovação e a eleição dos conselheiros. Fizemos essa eleição, elaboramos a ata já existe, o modelo na plataforma Saber Mais, nós já temos esse modelo, é só redigir ou digitar. A ata pode ser redigida no livro de ata do Conselho Escolar ou ela pode ser digitada. Neste momento, vocês vão fazer esse documento que é extremamente importante para a regularização do Conselho Escolar. E, neste caso, vão pegar essa ata, esse estatuto, levar para o cartório, que é o segundo passo da parte burocrática da questão, e vão levar ao cartório, verificar todas as documentações pessoais dos conselheiros, também levando, comprovante de residência, RG, CPF, a documentação necessária de transformação da PMC do Conselho, e leva lá no cartório, registra, tudo ok. Depois disso, vamos ao passo de regularização oficial do Conselho Escolar na Receita Federal. Este passo, para as coordenadorias regionais e escolas dos municípios, vai ser enviada essa documentação que foi regularizada no cartório para geforge@seduc.net, para que vocês não tenham gastos com o contador. Nós sabemos que esses gastos com o contador acabam repercutindo nos recursos próprios para a gestão escolar. Então, neste caso, hoje a SEDUC Amazonas, ela possibilita, através da Gerência de Fortalecimento da Gestão Escolar, essa possibilidade de fazer todo esse passo a passo de regularização com a Receita Federal, a viabilidade, o DBE, a regularização pelo site da Receita Federal, através dos técnicos da gerência. Então, a unidade executora, o Conselho Escolar, vai enviar a ata, vai enviar o estatuto para esse e-mail e nós vamos providenciar essa regularização na Receita Federal. Ok, já foi regularizado, burocraticamente está tudo ok, nosso conselho, todo mundo aí satisfeito, toda a equipe se envolveu neste trabalho. Então, vamos para o próximo passo. Regularizou o conselho? Ok. Então, agora vamos atualizar a vigência no PDDE Web. Vamos atualizar os dados do dirigente do Conselho Escolar, que é o nosso gestor, no PDDE Web. Nossa plataforma do PDDE Web, às vezes existe algumas inconstâncias de manutenção, mas nós temos que continuar tentando e regularizar o nosso conselho no FNDE, juntamente ao PDDE Web, para que nós possamos receber o recurso na nossa escola. E a partir dessa atualização, nós vamos então nos dirigirmos à agência bancária. A agência bancária é para que o dirigente do Conselho Escolar, que é o gestor, se apresente e informe que é o novo dirigente do Conselho da Unidade Executora. Lá ele vai levar todos os seus documentos pessoais, apresentar a ata já registrada, o estatuto, isso já está oficializado na Receita, e vai passar o nome do presidente da PMC para o presidente do Conselho Escolar, para que ele possa executar o recurso da melhor maneira possível dentro do Conselho Escolar, ok? Então, esse passo a passo fica muito claro para vocês nessa tela que eu vou lhes mostrar. Mobilização da comunidade escolar e local, que é o primeiro passo que nós falamos. O segundo, Assembleia Geral, escolha da comissão eleitoral. O terceiro passo, Assembleia Geral novamente, aprovação do estatuto, eleição e posse. Observem aí que nós temos duas assembleias. A primeira, que é a escolha da comissão eleitoral, e a segunda, que é a apresentação e a aprovação do estatuto, eleição e posse. O quarto momento é a regularização cartorial, que também faz parte a regularização fiscal da Receita Federal. Neste momento, você vai levar essa documentação, como eu expliquei, ao cartório e nos passar em geforge@seduc.net para regularizar a parte fiscal da Receita Federal. Claro, lembrando que existem omissões de declarações fiscais em que a unidade executora não vai poder regularizar neste momento, juntamente à GEFOR. Se não houve a declaração da RAIS ou da SCTF ou de algum documento fiscal em tempo hábil, o que vai acontecer é que
A unidade executora precisará providenciar, neste momento, omissões de declarações fiscais com o contador. E aí não tem como a GEFORG resolver um problema que já ficou fora do prazo e que precisa ser regularizado. Então, a partir desse momento que se regularizou as declarações fiscais, vamos regularizar na Receita, ok? E aí, a regularização bancária, que é o outro passo, e a regularização do PDD-Web no FNDE, como nós já falamos, e estamos agora somente detalhando para vocês esse passo a passo, ok? Ótimo. Então, agora já temos o nosso conselho escolar. E da onde vêm os recursos? Vamos pensar agora que recursos que vão cair agora na conta do conselho escolar. Eu tenho o programa Dinheiro Direto na Escola, que vem do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e que nós trabalhamos diretamente na Gerência de Fortalecimento da Gestão Escolar com o PDDE. E o PDDE, ele se desmembra em várias ações. O programa Dinheiro Direto na Escola, ele se desmembra em PDDE Manutenção ou PDDE Educação Básica, que é aquele recurso que a maioria das nossas escolas que estejam adimplentes recebem para recursos de custeio, de capital, de manutenção do prédio, de práticas pedagógicas. O PDDE Manutenção, ou também chamado PDDE Educação Básica, é aquele que abrange um leque de opções de atividades pedagógicas que os professores poderão desenvolver em projetos pedagógicos, em materiais pedagógicos, em serviços em prol dessa pedagogia dentro da escola. E também, claro, serviço de administração dentro da escola e que nós já falamos que tem que ser discutido com todos e agora, neste momento, com os conselheiros escolares, ok? Também temos o PDDE Qualidade. O que seria o PDDE Qualidade? O PDDE Qualidade é o nome de um projeto, de um programa maior, que dentro dele existem vários programas. O PDDE Qualidade, nós temos, efetivamente, 7 programas. E nós temos dentro desses 7 programas, que eu vou passar para vocês, alguns mais que nós defendemos e que podemos dizer a vocês que é o PDDE Educação Conectada. Defendemos porque é um trabalho maravilhoso de passar a conexão nas escolas, a internet, o PDDE Novo Ensino Médio, o PDDE Itinerários Formativos, o PDDE Emergencial, tudo dentro do PDDE Qualidade. O PDDE que passa para todos nós o Educação em Família, passa também para nós o Brasil na Escola. Esse programa PDDE Qualidade, ele tem um leque de programas específicos que são 7 programas em evidência. Então, dentro dele, todos eles têm uma única conta. E essas prestações de contas são direcionadas ao PDDE Qualidade de forma redondinha, que vai para cada setor específico e acaba estando na gerência de análise de prestação de contas. Também temos o PDDE Estrutura, que é um programa e que tem 4 programas específicos dentro dele, que é o PDDE Acessibilidade, que é aquelas escolas que precisam adaptar as suas rampas, os seus banheiros, as suas portas para os cadeirantes, o seu piso tátil para alunos com baixa visão ou dificuldade de visão. O PDDE Estrutura, ele também tem o PDDE Escolas Rurais. Dentro das escolas rurais temos a educação indígena, temos as escolas do campo, a educação quilombola. Nós também temos dentro desse PDDE o PDE, que também já foi, no caso, extinto, né? Então, nós temos que lembrar que o PDDE Educação Integral, ou Mais Educação, que aparece aí, também de extrema importância, hoje ele não tem mais a implementação de recursos direto na conta, já foi terminado, mas existe aquelas escolas que têm recursos reprogramados, né, dentro da conta do PDDE Educação Integral, ou Mais Educação. E esses recursos reprogramados podem ser utilizados hoje em atividades que fogem à nossa alçada dentro do PDDE Educação Integral, até porque ele já acabou, mas estão de encontro com a questão da segurança das escolas. Vocês têm visto muito na mídia a questão da segurança nas escolas, que é importantíssimo. O PDDE Educação Integral, esse recurso hoje pode ser utilizado para isso, para detectores de metais, aquisições, né, de materiais, detectores de metal,
câmeras, exceto câmeras de reconhecimento facial, exceto câmeras nos banheiros, mas câmeras na escola, extensões de muro, redes de proteção. Então, esses recursos que têm vindo de programas extintos, eles podem continuar sendo utilizados. Ou seja, nós podemos utilizar os recursos reprogramados? Sim, em atividades de segurança na escola. No entanto, nós temos que lembrar que esse recurso, até o final de 2023, se não utilizado, ele vai ser devolvido à guia de recolhimento da União. Então, nós temos até o final deste ano para utilizar esse recurso. E que, posteriormente, nós vamos falar um pouco mais para vocês sobre isso, tá bom? Então, nós temos agora o Conselho Escolar e essas ações que são importantíssimas para o planejamento do Conselho Escolar. A unidade executora, ela tem que planejar primeiramente. Eu já sou agora parte de um conselho escolar e eu preciso realizar as atividades de planejamento desses recursos que eu falei para vocês, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. E o primeiro momento é o planejamento do PDDE Educação Básica ou Manutenção, que é um plano escrito, vocês já conhecem, mas não menos essencial, até porque precisa existir a ata. Em todos os programas específicos do Programa Dinheiro Direto na Escola, nós precisamos de uma ata, antes mesmo de formatar e elaborar e aprovar o nosso plano de ação, seja no PDDE interativo, seja no PDDE manutenção, que é enviado para as coordenadorias. Esse planejamento precisa reunir primeiramente com todo o Conselho Escolar e uma assembleia em que defina-se dentro da escola aquilo que vai ser utilizado de recurso de custeio, de capital, de materiais pedagógicos, de materiais de manutenção da escola. Ok, professora, já temos a ata, já temos o plano, foi aprovado pela coordenadoria, o PDD manutenção, ou os outros planos dos programas específicos foram aprovados pelo PDD interativo, ok, já temos esse planejamento. Vamos partir agora para as pesquisas de preços. Essas pesquisas de preços são essenciais, todos já conhecem, acredito, são no mínimo 3 pesquisas com fornecedores confiáveis, que vocês possam depois prestar contas das notas fiscais e apresentar de forma transparente para toda a comunidade escolar, ok? A execução, essa é uma ação do Conselho Escolar a partir das pesquisas de preço. Vamos agora fazer as compras, não é mesmo? Fizemos todo um trabalho envolvendo toda a comunidade, local, sociedade civil, implementada dentro do Conselho Escolar, que já responde pela comunidade. Vamos executar esse recurso, porque, afinal de contas, todo esse passo a passo foi seguido de forma legal e transparente. Executamos, compramos e agora vamos prestar contas. E prestar contas não é somente para a SEDUC Amazonas, dentro de seus setores responsáveis e específicos, mas para a sociedade civil, para a comunidade que participa das escolas. Por isso, é extremamente importante que nós, enquanto Conselho Escolar, pegamos lá aquele formulário demonstrativo das despesas da prestação de contas, onde diz tudo que foi comprado, tudo que foi adquirido, tudo que foi realizado de serviços e apresentar para a comunidade local. Coloquem no quadro de aviso dos professores, coloquem no quadro de aviso do corredor para os alunos, na sala da secretaria, no quadro de avisos, aquele demonstrativo das despesas da prestação de contas, onde todos podem ter acesso de forma transparente o que foi adquirido e que foi feito de serviço, ok? Essa prestação de contas, ok, já prestamos contas para toda a comunidade escolar de tudo que foi feito e agora, de forma bem redonda, vamos enviar toda essa prestação de contas para os técnicos, analistas que vão aprovar com certeza a nossa prestação de contas. Então, aqui finalizo essas informações gerais e com certeza estaremos aqui nos nossos contatos, o e-mail gforge@seduc.net para passar para vocês qualquer dúvida, esclarecer. Estamos aí constantemente na gerência, auxiliando, contribuindo no ramal institucional 92 9223 3039. Muito obrigada. Muito valiosa essa apresentação da professora Sueli para enriquecer aqui o nosso tema do episódio de hoje. A professora Sueli contribuiu com o passo a passo desse processo aí
para transformar a PMC em conselho escolar, lembrando também que esse processo ele precisa ser seguido para as escolas que ainda não tinham unidade executora e agora estão dentro dos requisitos para se constituir essa unidade executora e agora é o conselho escolar, e também as escolas recém-inauguradas. Essas escolas precisam fazer todo esse processo, desde a mobilização, sensibilização, as assembleias, discutir esse estatuto, aprová-lo, e aí depois que a ata e o estatuto estiver pronto, levar ao cartório, fazer os registros, encaminhar para a gente por meio do nosso e-mail que a professora muito bem passou para vocês, para que essa nova unidade escolar que foi recém-inaugurada, ela também tenha esses recursos repassados, sejam eles recursos estaduais ou recursos federais, sempre visando aplicar esses recursos, executar esse plano aí de ação que foi discutido com a sua comunidade, com o conselho escolar, para o bem maior, que é o nosso estudante, para que o professor tenha materiais pedagógicos, condições de melhorar a sua didática aí e melhorando assim o processo de ensino-aprendizagem, o gestor, agora como presidente do conselho escolar, aplicar os recursos voltados na manutenção, na infraestrutura, nesses pequenos reparos, melhorar aí esse ambiente, sempre visando o nosso estudante, a nossa atividade fim, que é a aprendizagem desses alunos. Então, uma explicação aí muito rica nesse passo a passo. Lembrando que cada município pode apresentar uma particularidade, uma exigência cartorial que esse gestor ele precisa entrar em contato com o cartório, ver como é que é essa dinâmica aí e aí sim levar os seus documentos para reconhecimento e registro no cartório, tá? Então, cada município pode ter uma particularidade, porém as orientações gerais, elas são essas e elas devem ser seguidas. Mais uma vez, lembro que todos os nossos documentos, a parte legal, embasadora dessa nossa ação, a parte norteadora e orientadora para que vocês aí na escola possam ter acesso, está disponível na nossa plataforma Saber Mais, uma ferramenta importantíssima onde a gente reúne aí as principais ações que a Secretaria tem desenvolvido e municia vocês dessas informações para que vocês possam aplicar e tudo dar certo aí na prática, tá bom? E para agora a gente falar um pouco da experiência, da vivência na ponta, pelo nosso gestor, pelo nosso presidente do conselho, também aqui conosco a diretora Ana Carolina, que é gestora da Escola Carvalho Leal, Coordenadoria Distrital de Educação 1, daqui do município de Manaus. A gente então agora vai fazer aqui uma conversa para que ela possa exemplificar qual é esse benefício aí agora desse órgão colegiado constituído, transformado e como isso tem melhorado no processo de ensino-aprendizagem, como de fato esse órgão colegiado aí que tem o representante de todos os segmentos, seja professor, técnicos, pais responsáveis, estudantes. Os nossos estudantes também têm a voz ativa e participativa nesse conselho escolar e a sociedade civil organizada também, na parte do segmento dos comunitários, tá? Então, esse segmento, esse órgão colegiado, agora ele está todo legalizado em busca de aplicar esses recursos e sempre não esquecendo de prestar contas com a comunidade e também com os financiadores desse recurso. Tá? Então, a gestora aqui ela vai trazer para a gente essa vivência na ponta. E como esse órgão de apoio, órgão colegiado, tem contribuído na efetivação de uma gestão democrática.
tá? Então, diretora, muito bem-vinda aqui conosco, muito obrigada pela disponibilidade, tirar esse tempinho para estar aqui conosco e para estar relatando a sua experiência para os seus colegas diretores, que a dúvida dele pode aqui, que a senhora já vai esclarecer como é que foi resolvido na sua realidade, tá bom? Então, eu gostaria que a senhora falasse para a gente como esse conselho escolar, ele pode contribuir, de fato, para a melhoria do aprendizado e o desempenho educacional. Obrigada, professora Diana, pelo convite. O Conselho Escolar, ele contribui através dos segmentos, dos diversos segmentos que constitui o Conselho, através das ações, no planejamento das ações e na aplicabilidade desses recursos, visando sempre a melhoria da qualidade de ensino dos nossos estudantes. Sempre, então, voltado para a nossa atividade fim, que é pensar no nosso estudante, né, professora? E eu gostaria também que a senhora compartilhasse conosco e com os nossos colegas da educação que estão assistindo esse episódio, quais os principais desafios encontrados pela senhora e sua equipe lá na escola para esse processo de transformação da APMC para conselho. O primeiro grande desafio é interno. O diretor entender que não é mais uma função, mais uma atividade, né, dentre as várias funções que nós exercemos dentro da escola. O diretor escolar, ele sempre fez parte da APMC. O bom diretor, ele nunca deixou o presidente da APMC, né, da antiga associação, sozinho. Então, agora o que a gente precisa entender é que a única diferença é que o gestor agora passa a assinar os cheques. E o que nós precisamos ter em mente são 3 pontos principais, né, dentro desse processo da Constituição. A leitura de toda essa documentação, que foi muito bem explicada aqui pela professora Sueli, entender os documentos norteadores que nos ajudam e nos auxiliam na Constituição da APMC, na Constituição do Conselho, para a execução dos recursos. O terceiro ponto seria a questão financeira, porque nós temos que ter um plano financeiro, um recurso, né, disponível para as custas cartorárias, né, a questão de localidade, que muitas vezes para os nossos colegas do interior é um pouco mais difícil, né, as indas e vindas no cartório, no banco, até a aprovação total do conselho. E o último ponto que está interligado em todos os outros é o tempo. É o gestor ter no seu plano de gestão ações voltadas, priorizando as atividades do conselho, reuniões, assembleias, atas, o planejamento das ações a serem executadas com os recursos. Então, a gente percebe, tanto na fala da professora Sueli, quanto na fala da nossa diretora, que planejar é muito importante. Então, não há uma ação que vá ter um resultado exitoso, um resultado favorável se não houver um planejamento. Nesse planejamento, você vai gerenciar todas essas ações, seja ela de cunho financeiro, seja ela de tempo mesmo, gerenciar o tempo de cada momento desse para que se cumpra o processo de transformação de APMC para conselho e que, principalmente, esse conselho escolar esteja tão logo vigente para atuar, para responder, então, por esse gerenciamento dos recursos financeiros. Todo esse processo, gente, não adianta a gente dizer aqui para vocês que em 30 dias vai estar pronto, não vai, dependendo de onde está sendo executado esse processo. Como eu disse para vocês, a realidade do município varia,
do nosso município aqui de Manaus ou dos municípios do interior que estão aí nos assistindo. Cada município tem uma exigência diferente, cada cartório tem uma exigência diferente, tem a questão da conectividade, tem a questão do profissional contador disponível para executar alguma situação que venha impedir esse conselho aí, essa regularização junto à Receita Federal. Nós estamos aqui para auxiliar vocês. A gente tem conseguido auxiliar muitos colegas diretores nesse processo, diminuindo o tempo, diminuindo custos, principalmente com essa figura aí do contador. Então, a gente hoje já consegue fazer a viabilidade, fazer a emissão do DBE, depois a gente consegue regularizar esse conselho junto à Receita, sem que vocês tenham esse custo a mais. Então, esse ponto financeiro a gente sabe que pesa, porém, se a unidade executora, antes denominada APMC, estiver vigente, ela consegue, no plano de ação e de aplicação dela, reservar um recurso para que consiga fazer esse processo também de custas cartoriais. Então, se tiver vigente, iniciar esse processo de transformação no prazo legal, a gente sempre orienta que seja feito com 40 dias antes do término da vigência da PMC, ela consegue prever dentro de um plano, dentro de uma assembleia com a sua comunidade aí escolar, para esses recursos serem aplicados nesses custos cartoriais. Então, é muito importante a fala da professora que os desafios que vocês enfrentam também aí nas escolas de vocês, ela também enfrentou na escola dela. Porém, com um planejamento, né? Se essa ação que eu fui planejada não deu certo a contento, eu já tenho aqui como mitigar esses impactos e como prever que outras ações possam estar aí amparando essa que porventura não foi realizada na sua totalidade, tá? E baseado nisso, eu também pergunto aqui à professora Ana Carolina, qual a importância então dessa unidade executora vigente, atuante para a escola? Sem dúvida alguma, é o recebimento dos recursos estaduais e federais, né? E a aplicabilidade desses recursos em ações voltadas para a melhoria da qualidade do ensino dos estudantes, nas nossas unidades escolares. Então, essa unidade executora vigente, ela está apta a receber esses recursos, seja de um ente estadual, né, ou do federal, para que consiga aplicá-lo da melhor forma, né, para que consigamos aí os nossos objetivos na escola, na ponta, para que a atividade fim seja executada a contento, tá? Então, e é muito importante toda a comunidade escolar estar atuando junto a esse conselho escolar. Então, eu lhe pergunto, como é que a comunidade escolar tem atuado junto ao conselho escolar e junto também à direção da escola? Porque agora o diretor, ele é o presidente nato do conselho escolar e ele também faz parte desse órgão colegiado, juntamente com outros atores, em busca de apoiar e efetivar aí essa gestão democrática e participativa, professora. A comunidade escolar, ela é fundamental, ela é a peça-chave desse quebra-cabeça que é o conselho escolar. E ela atua diretamente nas tomadas de decisões, ajudando o gestor e apoiando o gestor na execução dos recursos e nas atividades, né, de rotina da escola. Então, a gestão, ela só ganhou, ela só se beneficia através da constituição do Conselho Escolar, onde cada membro, por exemplo, aqui eu posso pegar o pedagogo, né, ou o professor, ou os alunos, eles vão trazer os anseios da sua categoria para o plano de ação e execução do Conselho como um todo. Então, só tende a beneficiar a gestão escolar.
Importante, então, a gente ouvir, né, esse relato de quem está vivenciando na ponta, vivenciou esse processo. Eu acredito que não foi fácil, porque todos esses pontos que a gente já elencou, ele exige leitura, exige uma apropriação desses documentos, sejam eles os documentos legais, sejam eles os documentos norteadores e embasadores, seja esse gerenciamento de tempo dentro da escola, né, professora, para que eu preveja nas minhas ações quando será essa assembleia, quando será a outra assembleia para a gente discutir e aprovar o estatuto. O diretor, ele, além de todas as atividades que lhe são inerentes à sua função de gerenciar toda uma escola, de pensar todas as dimensões, seja ela pedagógica, seja ela de gestão de pessoas, que envolve também alguns conflitos, seja ela esse gerenciamento aí do tempo, esse diretor, ele também precisa se organizar para que ele cumpra todas essas etapas, esteja no cartório, esteja tirando dúvidas com a equipe aqui na sede que está dando apoio, esteja indo no banco, resolver também a questão burocrática para que ele esteja apto a gerenciar esses recursos. Então, esse momento é muito importante para que o gestor ele também esteja atuando aí de forma, tanto pela sua função inerente ao cargo, né, de diretor, e agora quanto às suas funções e atribuições e competências como presidente desse conselho. Mas, gente, ele não consegue sozinho. Por isso, tem que ter o apoio e o envolvimento de todos nós, de toda a comunidade escolar, de todos nós que estamos aqui para auxiliá-los, para dar ferramentas que vocês possam desenvolver esse trabalho na ponta. Tá bom? Então, eu gostaria de agradecer muito a participação aqui da nossa diretora nesse segundo momento aí do nosso episódio, trazendo as suas experiências, e gostaria de mostrar para vocês como a secretaria tem acompanhado, monitorado todo esse processo de transformação de APMC em conselho escolar, tanto como criação de conselhos escolares em unidades novas ou unidades que não estavam dentro dos requisitos legais, e monitorando também a vigência das unidades executoras, ainda APMCs que existem ainda na rede. Elas estão sendo também monitoradas para que, dentro do tempo hábil que a gente tem previsto, dentro das nossas orientações, elas iniciem o processo, se insiram então nesse processo, nessa nova mudança aí, para poder terminar a vigência. Ao terminar a vigência da PMC, a gente já esteja com o processo de transformação de conselho escolar em andamento e vias de finalização, para que essa unidade executora e essa escola não fiquem descobertas, né, no seu período de vigência aí, e assim não impacte no recebimento dos recursos. Então, vejamos agora qual a ferramenta que a gente usa para monitorar e acompanhar tudo isso que a gente tem trazido aqui para vocês. Então, essa ferramenta se chama Looker Studio, né? Esse quadro aqui, ele traz todo um panorama geral da rede, tá? Então, a gente tem todas as escolas, tanto capital e interior, e a partir daí a gente monitora, tá? Quantas APMCs são vigentes, quantas estão aptas a transformar e quantos conselhos escolares estão, de fato, constituídos na nossa rede estadual de ensino. E trago para vocês aqui números, mas mais importante que números é a nossa escola recebendo recursos, a nossa escola estando apta a receber esse recurso para o nosso bem maior, que é o nosso estudante. Então, não são só números para a gente, é todo o enfrentamento e a finalização de todos esses desafios que a gente já trouxe para vocês. Então, hoje, de 609 escolas, nós temos 421 conselhos escolares instituídos na rede. Então, a gente consegue visualizar aqui, tá?
que esses conselhos escolares 421 estão entre capital e interior, tá? Essa ferramenta, a gente consegue monitorar somente a capital. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os dados da capital, de 233 escolas, lembrando que uma é a nossa unidade prisional Giovanni Filiolo, tá? Que não tem como cumprir os requisitos para a constituição do Conselho Escolar, mas ela precisa ser visualizada na nossa ferramenta. A gente tem 184 conselhos escolares constituídos na rede, 14 APM6 ainda com o seu mandato vigente, tá? E 34 escolas em etapa de transformação. Quais são essas? Seja todo aquele passo a passo que a professora Sueli apresentou para a gente. Elas estão ainda em mobilização, ou estão em assembleia, ou estão em procedimentos cartoriais, que é aquela fase que vai lá no cartório registrar, reconhecer toda a ata e o estatuto, ou então em processo de emissão de DBE, regularização junto à Receita, processo de regularização bancária e finalização aí com a atualização da plataforma PDDE Web, onde o presidente desse conselho, que é o diretor escolar, ele vai prestar as informações atualizadas agora na plataforma para que o FNDE visualize que essa unidade executora ela está cumprindo todos os requisitos para, enfim, receber esse recurso que foi destinado, tá? Lembrando, gente, que essa comunicação ela é feita entre nós técnicos aqui na sede, coordenadorias distritais e regionais de educação e diretor da escola. Sempre aí nossos gabinetes dando apoio para que a nossa comunicação seja assertiva, seja eficiente e a gente tenha aí informações reais do que está se passando nessa escola e que a gente pode, além de monitorar, orientar de uma forma que minimize esses impactos para que a gente consiga, enfim, constituir ou finalizar o processo de transformação da APMC para conselho escolar, tá? Então, esses dados aqui, eles são monitorados por toda a nossa equipe técnica, todos os nossos secretários executivos adjuntos que precisam também acompanhar essa transformação e esse processo, tá? Além daqui, a gente também consegue visualizar somente o interior do estado, tá? Essa plataforma ela traz 376 escolas do interior, 237 conselhos escolares já vigentes, transformados, constituídos, 12 APM6 com seu mandato ainda vigente e 126 escolas que estão aptas ao processo de transformação. Escolas que já venceram o seu mandato e estão caminhando aí para superar todo esse processo, esse passo a passo e, enfim, consiga finalizar já lá com a atualização cadastral e essa escola, essa unidade executora esteja apta a receber recursos que, porventura, sejam destinados pela esfera federal ou estadual e aí sim executar o seu recurso de fato e de direito na ponta, visando a melhoria da qualidade do ensino, tá? Então, a gente consegue monitorar também nas escolas do interior, todas as escolas que possuem, que estão nessas etapas aí, a gente consegue visualizar cada caso, cada unidade executora, cada escola, onde ela está nesse processo, onde a gente pode intervir, onde a gente pode auxiliar e finalizar esse processo que é o nosso maior objetivo, tá, gente? Ter 100% das nossas escolas estaduais com o seu conselho escolar vigente. Isso é uma meta que a gente tem se aproximado aí cada vez mais, são números de fato muito bons que a gente conseguiu avançar e isso ele é resultado do trabalho de vocês aí na ponta, do trabalho do diretor, do trabalho da sua equipe gestora, da sua equipe pedagógica, da sua equipe técnica, da comunidade em si, que são os alunos, os pais, os responsáveis. E isso é um trabalho a muitas mãos.
é um trabalho conjunto que ele deve ser realizado por todos vocês, tá? Então é importante a gente, além de orientar, acompanhar e monitorar como esse processo está sendo executado na ponta. E essa é uma das nossas ferramentas, tá, gente? A gente atua fazendo esse monitoramento diário e repassando essas informações aí para os nossos superiores, para que eles acompanhem, tomem decisões que vão, de fato, impactar positivamente aí na ponta. E agora a gente chega ao fim do nosso episódio 6, né? Eu gostaria aqui também de lembrá-los que todos os episódios do Formação em Pauta com o CEPAM, eles estão disponíveis no canal do CEPAM no YouTube. Eu gostaria, em nome da nossa secretária de Educação, secretária Cuca Chaves, a nossa secretária executiva adjunta pedagógica, Arlete Mendonça, e aí eu não posso deixar de citar as nossas queridas secretárias executivas adjuntas da capital e do interior, que são incessantes no apoio para que a gente possa chegar ao nosso objetivo aí, são incansáveis no nosso objetivo, que são 100% dos conselhos escolares constituídos. Deixo um abraço aqui das nossas secretárias para todos vocês, em nome da nossa diretora de departamento, do DGESC, professora Ticiane, da nossa diretora do CEPAM, que está nos oferecendo esses episódios de formação para que a gente possa ter esse contato com vocês e auxiliá-los ainda mais, a professora Adriana Bó, igualmente usando aqui toda a expertise, todo o aparato do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, que nos aproxima de vocês aí nos mais diversos municípios do nosso estado, professora Vilmara Messa. Eu gostaria aqui, em nome da professora Ana Carolina, agradecer a cada diretor pelo empenho, pela parceria, pela dedicação, pela paciência, porque também não é fácil. Nós sabemos que não é fácil, mas são esses desafios que nos movem, não é mesmo? Esses desafios que nos impulsionam em busca da melhoria da qualidade, pensando sempre no nosso estudante. E em nome aqui da professora Sueli, eu gostaria de agradecer toda a nossa equipe da GEFORJ, que atua incessantemente para, nos bastidores, dar todo o suporte para que a gente possa, além de ter esse momento com vocês, a gente possa executar as demandas que são necessárias para auxiliá-los. Então, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.